Glória a Deus. Boa noite. Quem está feliz com Jesus? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Quantos podem dizer graças a Deus? Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 20. Nós vamos dar continuidade à ministração de semana passada, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Antes de nós fazermos a leitura, eu quero fazer um agradecimento pelo voluntariado que a igreja tem, Ontem à noite acabou aqui tudo, acabou quase 9 horas da noite. Chegou o Painho, Josias, o Negão limpou a igreja todinha. E eu quero agradecer a Deus pela disponibilidade do coração desses irmãos e outros irmãos também, no qual eu mandei no grupo da igreja, e eles disseram que iriam vir para limpar, devido à demanda, empoeirou bastante, e graças a Deus. Quero agradecer o meu amigo Piim, o Rosinei, Piim, Rosinei. Eu mandei a mensagem para ele, perguntei, é o esposo da Lu do Carvão, para quem não conhece. Agora ficou fácil. E ele fechou a porta aqui do altar, em um dia rapidinho veio cá, umas 2 horinhas de serviço veio cá. Isso é muito bom, irmãos, poder contar com o voluntariado da igreja, o serviço da igreja, o trabalho das mãos dos irmãos. Seja assim, porque todos aqueles que foram encontrados por Deus, eles estavam trabalhando. Moisés trabalhando, Davi trabalhando, Gideão trabalhando, Mateus trabalhando, Pedro trabalhando. Se você se envolver, Deus vai te pegar aí, em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 20, você me ouve? Estou bonito aqui nesse altar? A Natália falou, você gosta, né? Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. No 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Jesus, obrigado mais uma vez, te exaltamos. Pedimos ao Senhor que fale conosco, dá-nos graça, sabedoria,
capacidade para transmitir a mensagem do Senhor. Que a tua igreja esteja atenta, receptiva àquilo que o Senhor deseja falar. Nos instrui para a glória do teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada, como eu falei, nós demos início à ministração dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou o decálogo, que está na lei de Deus, elas são a lei moral ou a lei espiritual, a lei civil, na verdade, ou a lei espiritual de Deus. Mas dentro dos mandamentos, não são somente 10, são 613 mandamentos constituídos na lei de Deus. Existe a lei espiritual, depois existe a lei civil e depois existe a lei cerimonial. Dentro disso, nós observamos com mais ênfase os 10 mandamentos de Deus e achamos que esses 10 mandamentos, se a gente cumprir eles na risca, a gente está aprovado. Vale a pena lembrar que não somos salvos pela lei, pelo cumprimento da lei. Se você quiser guardar a lei, Tiago capítulo 2 versículo 10 diz que se você guardar a lei e tropeçar num só ponto, você se torna culpado de todos os outros demais pontos. Então, olhando para os 10 mandamentos, nós estamos enxergando a lei espiritual de Deus, que servem de base. Eu quero que você entenda que você, para ser salvo, você não pode se apoiar na lei, porque para sermos salvos depende única e exclusivamente da nossa fé em Cristo Jesus e a graça de Deus que nos alcançou. Mas também não podemos ser libertinos ao olhar a lei e acharmos assim: não, isso aí é coisa do passado, isso aí é coisa que não serve de nada. Não, o próprio Jesus, ele veio para trazer aperfeiçoamento à lei. Eu acredito que no Sermão da Montanha, Jesus, ao proferir algumas palavras que estavam escritas no livro da lei, ele inclui algo. O que é? Amor. Ele diz: vocês ouviram o que fora dito, vocês ouviram lá no passado, mas agora eu digo uma nova forma de interpretar, de ver, agora com uma nova ótica. Eu quero trazer isso ao coração de vocês. Eu não posso nem abordar o que Mateus capítulo 5 fala a respeito da lei, senão nós teremos que ter mais um dia aqui para falar mais intensamente sobre isso. Mas eu quero que você também entenda que a mesma lei que nos ensina guardar o sábado, e a mesma lei que nos ensina não matar, e às vezes a gente usa, como eu disse, algumas pessoas usam o sábado para servir de apoio como salvação, é a mesma lei que denuncia nós comermos carne de porco. É a mesma lei que também denuncia o aparar a ponta da barba, ou até mesmo cortar o cabelo, ou até mesmo a mulher no fluxo menstrual não poderia estar envolvida no ambiente, ela teria que estar separada num lugar que só ela podia estar. A lei, ela tem essas definições e essas implicações para nós. Por isso que ninguém consegue cumprir a lei na sua totalidade. Jesus veio, cumpriu a lei espiritual, moral, cerimonial, em todos os requisitos. E aí ele vai dizer: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir, para trazer ao coração dos seus discípulos, dos seus servos, que a lei, ela é importante, só que nós precisamos entender que ela também não vai trazer salvação para a nossa vida. Amém? Então eu estou dando a introdução aqui para que vocês entendam o que eu disse na semana passada. Essa lei dos 10 mandamentos, elas são divididas em 2 partes. A primeira parte, o relacionamento do homem para com Deus. Quais são esses relacionamentos? O primeiro, verso 3,
não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não fazer e nem adorar imagem de escultura. Terceiro, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembrar de santificar no sábado. Então, semana passada eu falei sobre esses 4 mandamentos. São os primeiros da lei do Senhor. O que é isso? Primeiro, nós precisamos ter um relacionamento com Deus na vertical, bem definido. Precisamos enxergar a lei não como um conjunto de regras, mas como o primeiro mandamento: não ter outro Deus diante do Senhor, como algo que vai resolver todos os demais mandamentos. Por quê? Porque quando eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, ficará fácil eu obedecer o restante da lei, porque eu já coloquei Deus lá no início. E quando eu coloco Deus no início, Ele vai me ajudar no meio, no percurso, durante a caminhada, e Ele vai me honrar até o final da minha caminhada sobre a terra. Então, nós precisamos iniciar aqui trazendo ao nosso coração: é impossível você pegar a lei como um conjunto de mandamentos, de regras, se você não ama a Deus, porque esses mandamentos se tornarão pesados para a sua vida. Esses mandamentos se tornarão chatos, difíceis de obedecer. Por que é difícil? Porque eu não amo a Deus. Quando a gente ama a Deus, tudo é fácil. Quando eu amo a Deus, eu não faço porque alguém está me mandando. Eu faço porque eu amo, em forma de gratidão ao nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos resumir o que Marcos capítulo 12, versículo 30, ele vai falar do diálogo do fariseu com Jesus. E Jesus vai mostrar exatamente isso. Qual é o resumo de toda a lei? Então vamos lá. Qual é o resumo de toda a lei? Fala comigo: amar a Deus sobre tudo. E outro resumo da lei é amar o próximo como a ti mesmo. Fala comigo: amar o próximo como a mim mesmo. Então vamos lá. Toda a lei se resume nesses 2 pontos: amar a Deus sobre tudo, e depois ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu tenho o meu relacionamento com Deus bem definido, se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento não por correção, medo, mas o meu relacionamento com Deus é por amor, o amar o próximo como a mim mesmo será uma consequência desse amor que eu estou vivendo com Deus. Amém ou não amém? Então nós precisamos iniciar aqui trazendo: primeiro tenha no seu coração bem definido o que é o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu amor por Deus. Depois você parte para o segundo mandamento, que às vezes a gente fala: você tem que amar o irmão. Aí tem pessoas que pensam assim: nossa Deus, mas amar aquele irmão é ruim demais, é difícil demais, e o próximo não ajuda também, né? E a gente pega esse mandamento e tenta cumprir, mas é impossível cumprir esse mandamento de amar as pessoas sem antes amar o Senhor de todo o nosso coração. Eu posso pegar a lei para vocês aqui e ler ela de canto a canto, de ponta a ponta, mostrar o que você vai ter que fazer, o que você precisa deixar de fazer, o que não fazer, o que fazer. Eu posso explicar tudo isso para vocês, mas se você não amar a Jesus primeiro, não vai adiantar nada. E só tem alguém que vai te ensinar a amar Jesus de todo o seu coração, que é o Espírito Santo que habita em nós. Se você tem uma chama dentro de você, é porque o Espírito Santo habita em você. Se você ama Jesus, a palavra de Deus está aguardando Jesus voltar, é porque o Espírito Santo está sobre você. Se você entende a lei não como um conjunto de regras, é porque o Espírito Santo está em você. Então o que nos diferencia de entendermos a lei na prática é o Espírito Santo que está em nós. E como eu disse, semana passada nós ministramos sobre a primeira parte da lei, que é não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, lembrar do sábado para santificar, relacionamento com Deus. Agora nós vamos entrar o relacionamento de homem para com o homem, que é amar o próximo como a mim mesmo. Verso 12 é o primeiro.
Primeiro mandamento relacionado ao próximo: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Provérbios 1:8 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Efésios 6:1, a Bíblia diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso no Senhor é justo. Em toda a lei veremos instruções, em toda a Bíblia Sagrada veremos instruções de como honrar pai e mãe. E não é um ponto melhor de iniciar como aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que são os da nossa casa. Você já viu aquelas pessoas que têm birra com todo mundo? Tem dificuldade com todo mundo? Você vai ver essa pessoa, o problema dela não é porque ela é enjoada, porque o problema dela começou dentro de casa. O texto aqui é bem claro em dizer: honra teu pai e tua mãe. Nada melhor do que começar essa segunda parte honrando os mais próximos de nós. É o nosso pai, é a nossa mãe. É um mandamento da lei do Senhor que nós precisamos bater na tecla e frisar. E eu te pergunto: você tem honrado os seus pais? Você tem honrado aquelas pessoas que são seus tutores, que cuidam de você, que zelam por você, que estão guardando a sua vida, que sempre zelaram por você? E às vezes esses mandamentos da lei, elas vão sendo deixados de lado. E esse é engraçado, que é o primeiro mandamento com promessa. Vai dizer que aquele que honra pai e mãe vai se prolongar os dias sobre a terra. Em outras palavras, quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Cuida do seu pai e da sua mãe. Zele pelo seu pai, pela sua mãe. Respeite o seu pai e a sua mãe. Obedeça o seu pai e a sua mãe. Ouça o seu pai e a sua mãe. Caminhe com isso. Enquanto você viver isso no coração, de cuidar deles, zelar por eles, de honrar a vida deles, de querer o melhor para eles, porque isso é bênção de Deus. Deus honra, Deus prolonga os dias, Deus abençoa aqueles que honram o pai e a mãe. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai nos dar uma instrução tão maravilhosa, que é: se você não cuida dos seus, você é pior que o descrente. Você negou a fé, você não serve para falar de Deus. Então você não está cuidando dos da sua casa, que são os mais próximos. Como é que você vai falar que você vai cuidar de alguém lá fora? E às vezes a gente assim cuida do mundo inteiro e esquece daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E mesmo que a mãe seja chata, o pai seja chato, quando eles voltarem, você vai perceber o quão eles eram importantes para você, quão abençoado eles são na sua vida. Honrar pai e mãe traz para nós uma responsabilidade, e a lei traz para nós esse ensino. Pastor, eu já tentei de tudo, fiz de tudo. Isso nós precisamos trazer para o nosso coração, irmãos, que o pai e a mãe é um só, não tem como mudar. E às vezes a gente vai deixando essas coisas de lado, que não é importante, porque agora eu vou viver minha vida, porque agora minha mãe é isso, meu pai é aquilo, eles estão ultrapassados. Não, seus pais são importantes para você. Seus pais são importantes para as suas decisões. Seus pais são importantes para orar pela sua vida. Eu vou dizer para você que tem um pai que ora, que uma mãe que ora, louva a Deus, meu irmão. Agradeça a Deus, porque tem alguém intercedendo pela sua vida. Tem alguém lá de joelho dobrado, abençoando você. Isso é uma bênção de Deus, irmãos. Honrar pai e mãe
É o primeiro mandamento que Deus está instituindo na lei, como mandamento do próximo, para que nós possamos ter um relacionamento com o próximo. E nessa tarde, eu preparando, assim, algumas coisas, lendo, estudando sobre isso, me veio assim a vida do Amauri, os irmãos de hoje estão até aqui nos visitando, Toninho, o Zé Lúcio, não é isso, Mauri? Irmãos, a dona Estela ficou doente, acamada, e eles cuidaram da mãe com muito zelo. Isso é maravilhoso. Mauri, uma vez por mês, saía daqui de Miraí, ficava 7 dias lá, 5 dias lá, 4 dias lá. Os irmãos, pelo que o Mauri me passou, acordavam cedo, faziam mingau, fazia comida, trocava de roupa. Irmãos, isso é coisa rara nos dias de hoje. Sabe, a gente zelar pelos nossos familiares, e às vezes a gente tem até dinheiro para colocar no abrigo e falar assim: não fica aí que aí você vai ser cuidado, vai para o asilo, pode ficar lá, que lá você vai ter enfermeiro, vai ter tudo. Mas isso é uma forma de honrar a Deus na vida das pessoas, e principalmente os nossos pais. Eu lembrei da minha mãe, que recebeu uma proposta no banco de transferência, tinha que mudar de Miraí, e ela falou assim: não, minha mãe está precisando de mim, minha irmã está precisando de mim, eu não vou, porque eu preciso estar mais perto da minha mãe agora que ela está precisando. Irmãos, isso é coisa que a gente não vê nos dias de hoje, porque eu tenho a minha vida, eu tenho os meus afazeres, e a minha mãe, pouco importa. Sabe, irmãos, no dia que falta é que a gente reconhece o tanto que era importante. E eu quero trazer isso aqui para vocês como instrução de Deus. Fale com seu pai, com a sua mãe, enquanto eles estão vivos, que você os ama, que eles são especiais para você, que você chega em casa hoje, dá um abraço lá, dá um beijo, faz alguma coisinha assim, dá um presente, faz alguma coisa. Nós precisamos aprender a honrar aquelas pessoas que estão perto de nós, honrar as pessoas que nos criaram, cuidaram de nós. E isso traz para o nosso coração vida de Deus, bênção de Deus. Honre o seu pai e a sua mãe. Talvez está passando um filme na sua cabeça e pensando assim: meu pai já foi, minha mãe já foi, e eu não tenho mais ninguém. Mas eu quero dizer para vocês o tanto que isso é importante. E para toda igreja pensar: honre enquanto eles estão vivos, obedeça enquanto eles estão vivos, faça o possível enquanto eles estão vivos. Não sou contra as flores no velório, tá? A coroa, mas o único que não vê é o defunto. Às vezes a gente prepara, recebe essa flor em nome da família. Qual o sentido de mandarmos a flor? Manda a flor hoje, irmão. Faz um vasinho de flor e manda hoje. Sabe quanto que é uma coroa? 150. Você pode gastar bem menos hoje, e a pessoa vai usufruir, vai viver com aquilo lá, vai regar, vai cuidar hoje. Então o primeiro mandamento começa em casa. O primeiro mandamento para nós com o próximo começa dentro da nossa casa, cuidando dos pais, relacionando bem com os pais, obedecendo os pais, cumprindo isso aqui. Agora eu vou dar uma dica para quem não é casado. Se você quer ser abençoado no seu casamento, olhe como o seu esposo, o seu futuro esposo, a sua futura esposa trate os pais. É o jeito que ela vai te tratar, é o jeito que ele vai te tratar. Isso é muito sério. Nós precisamos aprender isso. Que as pessoas convivem de uma forma e acham que elas vão trazer aquilo lá para dentro de um outro relacionamento.
Nós precisamos no nosso coração ter isso fixado, firmado, porque a obra de Deus começa na nossa casa. Amém? Primeiro mandamento. Segundo, verso 13: não matarás. Fala comigo, não matarás. O que é esse não matar, que talvez tenha uma dúvida aí no coração de todo mundo? Pastor, só se eu matar alguém? Não. Suicídio, aborto, assassinato, todas essas são formas de matar. Por que a igreja precisa se posicionar contra o aborto? Porque se sua mãe tivesse abortado, você não estaria aqui. Por que nós precisamos bater nessa tecla que isso não vem de Deus? Porque é assassinato. A criança está no ventre sendo gerada, foi abortada. Porque ainda não tem vida, sim. Vai na primeira consulta lá que você vai saber o tanto que o coração bate. Sabe, nós precisamos entender isso aqui, que tanto aquele que suicida, ele está matando o próprio corpo. Aquele que está cometendo um aborto, ele está matando uma criança. E aquele que assassina alguém, está matando o próximo. Deus está trazendo aqui para nós essa forma de não matar, porque eu fiquei viajando nisso aqui hoje, eu queria falar sobre isso. Deus abomina toda forma de sacrifício de vida. Pensa agora, eu sei que não acontece isso, mas uma forma de você pensar. A pessoa que suicidou, ela chega diante de Deus e talvez Deus vai perguntar para ela assim: por que você suicidou? Aí a pessoa vai falar assim: é porque minha vida estava muito angustiada, eu estava com dívida, eu estava com depressão, eu resolvi dar um fim nisso. Aí Deus vai falar com ela: porém, a Bíblia está escrito, não matarás. E você se matou? Quebrou o mandamento. Aí a pessoa engravida fora da hora e quer abortar. Aí ela abortou. Aí chega diante de Deus e Deus fala: por que você matou uma criança? É porque eu não poderia viver com aquela criança sendo da idade que eu tinha. Eu engravidei fora da hora, então eu tive que fazer. Você matou. E o terceiro: uma pessoa tentou alguma coisa contra mim, eu fiquei com raiva dessa pessoa, fui lá e matei. É porque ela me fez raiva, Deus. Pensa essas três pessoas chegando. Tanto aquela que suicidou, ela tem uma desculpa. A que matou uma criança no ventre tem uma desculpa. Tanto aquele assassino que matou alguém porque fez raiva nele tem uma desculpa. Mas a resposta de Deus para essas três pessoas é: você quebrou o mandamento da lei. Você matou. Seja o seu corpo, seja uma criança, seja o seu próximo. Não matarás. E lá em Mateus capítulo 5, Jesus ele vai apertar mais ainda. Que ele fala assim: somente se você encolerizar o irmão, pegar pelo pescoço. Não tem hora que dá aquela vontade de esganar alguém? O marido e mulher sabem muito bem o que é isso. Aí Deus está falando assim: eu abomino todo pensamento, lá na graça. E aqui é o ato de matar. Então toda forma de morte, seja no suicidar, seja no aborto, seja no alguém, Deus abomina. Fala comigo: matar é pecado. Deus abomina. Amém? Outro ponto: não adulterarás. Outro ponto da lei. Quando adulteramos, irmãos, estamos automaticamente cometendo alguns dos erros contra o nosso próximo, os nossos próximos. Por quê? O adultério não tem como ser um só. Então você peca porque você está ofendendo o seu matrimônio. A forma de adultério é aquele que se une àquela pessoa que tem um matrimônio. Amém?
Então vamos lá, a pessoa adulterou, primeiro que ela ofende é a Deus, porque ela quebrou o relacionamento com Deus. Depois quem que ela vai ofender? O seu esposo, o seu cônjuge. Ela fere esse princípio e ela quebra algo que ela fez no altar, que eu vou te honrar, eu vou ser fiel até que a morte nos separe. E ali ela quebrou aquele juramento do altar. Então, ou seja, primeiro ela ofende a Deus, depois ela ofende o próximo, e agora tem a outra pessoa envolvida, que ela também tem um próximo, que ela também tem alguém a prestar conta. Aí seja, duas pessoas que são casadas, ela se envolve, 2 casamentos quebrados, lei quebrada. E a Bíblia é enfática em dizer: não adulterarás, é pecado. Se você hoje se ajuntar com uma prostituta, você se torna uma só carne com ela, você está em pecado. Deus abomina isso. Então são um monte de pessoas que você ofende quando você adultera. Um monte de pessoas envolvidas quando você comete esse tipo de transgressão, esse tipo de pecado. E nós precisamos aprender que isso ofende a Deus. Adultério é pecado. E eu preciso falar isso, que lá na graça Jesus aprimorou mais ainda. Ele falou assim: só de você olhar e pensar com intenção impura no seu coração, você já pecou. Fale para a pessoa que está do seu lado: adultério físico ou mental é pecado. E às vezes a gente não fala disso. Você está ofendendo a pessoa de Deus. Você está ofendendo o seu esposo ou a sua esposa. Você está ofendendo a sua família. Você está ofendendo os seus filhos. Você está pecando contra Deus, seja na sua mente ou seja no seu ato. Isso é transgressão e Deus abomina. Adultério é pecado. E nós precisamos entender que o Senhor instituiu isso como uma lei espiritual para nós. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus entrega ao adultério todos aqueles que Ele detesta. Porque quando a pessoa chega a cometer o adultério, é porque Deus já está por aqui com aquela pessoa. Isso é muito sério. Diante da lei é um pecado. Outro ponto: não furtarás. É proibido qualquer tipo de roubo, desde o pequeno até o grande. Apropriação injusta, desonesta daquilo que não é nosso. O que é roubar, pastor? 5 centavos você pegou, não é seu? Você roubou. Você pegou 100 reais, não é seu? Roubou. Você pegou uma dúzia de ovo, não é seu? Roubou. Aí eu achei. Irmãos, o ditado do mundo fala que achado não é? Mas é sim, irmãos. Porque quando você se apropria daquilo que não é seu, isso é sério. E Deus condena. E eu preciso falar: as irmãs que acham dinheiro no bolso do marido, é pecado. Deixa eu explicar. Se o dinheiro de vocês é compartilhado, está tudo em casa. Se não é compartilhado, é pecado. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente não ofende a Deus nessas questões que são pequenas. Quando você rouba tempo do seu patrão, você está roubando e está em pecado. Aí quando você fica morcegando,
resolvendo coisa que não é para resolver no serviço. Você está em pecado. Quando você deita debaixo da árvore no horário do serviço, que o sol está quente e o patrão está pagando o seu dia, é pecado. Cuidado, irmãos. Eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês sejam sensíveis ao Espírito Santo, a ponto de não ofender a pessoa de Deus. Sabe, são questões pequenas que às vezes a gente vai empurrando com a barriga, mas ofende o Senhor, traz tristeza ao coração do Senhor. Agora eu vou apertar mais. Não dar dízimo é roubar a Deus. Agora vocês não aplaudiram, né? São questões pequenas que a gente vai deixando, e vai se tornando coisas simples, que a nossa mente cauteriza e fala assim: isso é de boa. Mas roubar é pecado, e Deus não se agrada disso. Outro texto, verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, quando uma pessoa por inveja ou maldade mancha a imagem do próximo com comentários maldosos, espalhando boatos, disseminando falsas notícias, transgride esse mandamento. Cuidado. Eu preciso falar, fofoca é pecado. Eu preciso falar, comentários, porque hoje eu acho que o nome da fofoca mudou para comentário, né? Deixa eu comentar com você. O negócio está acontecendo. Os crentes estão incluindo, né? Eu vou comentar para você orar. Mentira. Não é para orar. Você já orou? É para fofocar, porque não segura a língua, irmãos. E tome cuidado com esse tipo de gente. Quem é fofoqueiro não controla nenhuma parte do corpo. Isso é sério, irmãos. Você denegrir a imagem de alguém é pecado. Você falar mal de alguém por trás é pecado. Você difamar alguém é pecado, sem ter certeza se aquilo é verdade, daquilo que você está falando. E quantas vezes a gente pega num dia, irmãos, fazendo comentários que não chega a lugar nenhum. O que você tem a ver com a vida do outro? O que eu tenho a ver com a vida do outro? O que a gente tem a ver com a vida um do outro? Se não for para você ajudar, não fale nada. E às vezes a gente olha como, e vai entrar no outro aqui, no próximo. Mas, irmãos, no fundo, quando eu estou falando algo de alguém, é porque eu quero diminuir aquela pessoa e me exaltar. Vocês concordam comigo? É pessoa geralmente mal resolvido, porque ela denigre alguém para se exaltar. Ela fala mal de alguém para se colocar acima. Irmãos, é pecado denegrir. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 6,16. Não precisa abrir. O que Deus, 6 coisas Deus não gosta, né? Se entristece. Mas a 7ª ele abomina. A primeira: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. E as 2 últimas: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, o semear contenda é pior ainda. Deus abomina. Porque eu pego o que a Layara está falando, levo porque a Letícia está falando, e eu jogo um contra a outra. Qual o sentido? Eu só vejo um sentido: demônio. Só. Não tem sentido. Nós, como igreja de Deus, somos famílias na fé. Temos que edificar, ajudar, consolar e não destruir com palavras. E às vezes a gente é assim. Diz o texto: não falar mal do próximo, não dar mau testemunho, não dizer mau testemunho do próximo. Ou seja, tudo aquilo que nós proferimos, que não temos certeza, não sabemos de nada, mas falamos do mesmo jeito e sentenciamos. Cuidado.
Irmãos, diante da lei de Deus, isso é pecado. E o último, verso 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha que interessante. Observe que o primeiro e o último mandamento fala do coração do homem. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Qual que é esse mandamento? É um mandamento interno. Quem prova se você tem ou não tem um Deus diante de Deus? Só Deus que conhece o seu coração. Ele encerra dizendo, ele inicia dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Mandamento interno. Aí ele encerra dizendo, trazendo, não cobiçarás. Quando você cobiça, alguém vê? Quando você adultera, alguém vê. Quando você mata, alguém vê. Quando você fala mal do próximo, alguém vê. E quando você cobiça, alguém vê? O que Deus está falando? O primeiro mandamento é de ordem interior, e o último mandamento é de ordem interior, que só Deus vê. O primeiro mandamento, só Deus sabe se você tem ou não um Deus diante de você. E o último mandamento, só Deus sabe se você cobiça ou não. E eu quero falar algo sobre isso, que Deus me chamou muita atenção. São coisas que existem no coração do homem, que ninguém, absolutamente ninguém, nem talvez a pessoa mais próxima de você, como seu esposo ou esposa, entende, consegue ver, saber que você tem esse pecado. E tem pecados na lei que é só dentro do coração. Você já viu aquela pessoa extremamente soberba? Às vezes a gente repara nos detalhes que ela é soberba, mas o pecado é do coração. Orgulho é do coração. Vaidade é do coração. Existem pecados que ninguém vê, e a cobiça é um deles. E Deus começa a trazer aqui no coração é o seguinte, a explicação. Ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo do teu próximo, e não cobiçarás as coisas do seu próximo. O que é cobiçar? É você desejar aquilo para você. Então quando você deseja a casa do próximo, você está desejando aquilo que o próximo tem, a casa que ele possui. Quando você deseja a mulher do próximo, você está desejando aquilo que o próximo tem, aquela mulher para você. Quando você deseja o servo do próximo, você está desejando o funcionário. Quando você chega em algum lugar e pensa, esse funcionário poderia ser meu, eu quero ele para mim. E ali faz uma proposta e esse homem vem, porque você cobiçou aquilo que é do próximo. E não desejar nada, nenhum tipo de coisa. E eu comecei a entender por que as pessoas cobiçam. Eu preciso falar que cobiça é coisa de gente que nunca viu Deus. Cobiça é coisa de gente ingrato. Cobiça é coisa de gente, Eduardo, que não tem experiência nenhuma com Deus. Você pode pegar uma pessoa ingrata e falar com ela assim, o que você quer da vida? Ela vai falar assim, eu quero um passeio, um carro, uma casa. Aí você vai dar o carro, a casa e um passeio. Daí 6 meses essa pessoa está murmurando que está cansada de novo, quer outro passeio. E a casa dela quebrou. A casa dela não tem um negócio que ela viu na casa do fulano. Ah, mas eu queria esse ar-condicionado aqui que tem lá na casa do fulano. Ah, mas eu queria aquela luz de LED que tem na casa do ciclano. Ah, mas eu queria... Irmãos, a cobiça é um trem tão sério que geralmente ela está nos corações que são ingratos com Deus. Porque você passa
a olhar para aquilo que Deus está dando ao outro, esquecendo aquilo que Deus está te dando. Seja satisfeito e contente com aquilo que Deus te deu dentro do seu coração. Seja resolvido com Deus, e Deus vai cuidar de você, irmãos. Não cobiça nada que é do próximo. Eu tenho um negócio comigo que eu entendo assim: o que Deus tem para o fulano é para o fulano, o que Deus tem para mim é para mim. E eu sou contente em toda e qualquer situação, porque eu entendo que a mão de Deus é sobre mim. Não inveje o que o outro tem. Seja grato a Deus, porque a gratidão, ela faz você crescer. A gratidão faz você prosperar. Então eu encerro aqui dizendo: se o seu relacionamento com Deus na vertical tiver resolvido, nem tempo para olhar para as coisas dos outros você tem. Se você estiver bem com Deus, irmão, esquece. Eu só quero Deus. Ele é o sustento da minha alma, Ele é a força do meu coração. Eu estou andando de Fusca, louvado seja Deus. Eu ando de Corolla, louvado seja Deus. Eu não tenho carro para andar, louvado seja Deus. Eu estou andando a pé, louvado seja Deus. Oh meu, eu tenho uma casa linda, oh louvado seja Deus. Eu ainda não tenho casa, louvado seja Deus. Eu estou morando de aluguel, louvado seja Deus. Eu quero que Deus tem para mim, não que o outro tem para me dar. Se alguém te der algo, esse algo vai acabar, mas o que Deus te der, isso será eterno. Irmãos, então eu e você precisamos sair desse culto aqui entendendo que se o nosso relacionamento com Deus estiver bem, tudo vai bem. Se a gente amar a Deus sobre tudo, sobre todos, o nosso próximo vai ser consequência do nosso amor para com Deus. Fique de pé no seu lugar. De bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual a... Esse hino é profético, né, para essa noite. Se você tem um coração de Deus, irmão, você não está ligando para nada. Oh, meu amado, que o nosso coração seja igual ao do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra em nossos corações. Te louvamos, te bendizemos, rendemos graças ao Senhor pela instrução do Senhor no nosso coração. Que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Deus. E que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo o Teu coração e a glorificarmos o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, derrama sobre a Tua igreja esse entendimento sobre os 10 mandamentos do Senhor. Que na primeira parte possamos estar alinhados e na segunda parte possamos glorificar o Senhor, honrando o nosso próximo, aqueles que estão ao nosso redor. Abençoa a Tua igreja. É essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.